E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho da parte da obstetrícia sobre a avaliação da vitalidade fetal. É, Embora não seja uma coisa tão aplicada no dia a dia de um médico generalista, de um modo geral, mas vocês que estão no internato, rodando no rodízio de ginecologia e obstetrícia, rodízio de GO, vocês residentes de GO, você que esteja no curso de medicina ou você que esteja interessado em querer decifrar o que significa tudo aquilo que a gente vê no ultrassom obstétrico que é pedido muitas vezes no último trimestre ou em situações específicas de algumas doenças obstétricas, tá certo? Que são pedidos e você vê várias coisas naquele exame e fica sem saber para onde ir, como interpretar aquilo. O objetivo da aula de hoje é justamente tentar, de uma maneira resumida, falar sobre os elementos que compõem a avaliação da vitalidade fetal e entender por que é importante avaliar a vitalidade fetal. Afinal de contas, a gente está falando de procedimentos de exames para poder avaliar tudo isso, mas o que a gente está avaliando na vitalidade? O que a gente procura encontrar num feto normal e o que se encontram nas suas várias alterações. Então o foco da aula de hoje vai ser basicamente esse. E aí com isso, nós vamos falar o que são esses métodos de avaliação, vamos falar as indicações, afinal de contas não é todo feto que tem essa indicação de ficar fazendo essa avaliação toda, tá certo? E vamos destrinchar quem são cada um deles, os principais, obviamente, os elementos utilizados para avaliar são a Doppler velocimetria, a cardiotocografia e o perfil biofísico fetal, o PBF, tá certo? Vamos falar separadamente cada um deles para vocês entenderem melhor como é que cada um funciona, tá bom? Então, basicamente, a avaliação da vitalidade fetal objetiva é avaliar gestações de alto risco. As gestantes que têm baixo risco não precisam estar fazendo o acompanhamento da vitalidade fetal a todo momento. É óbvio que em algum momento da gestação ela precisa ter um conhecimento sobre o índice de líquido amniótico, por exemplo, a quantidade de líquido amniótico que tem na sua rodeando o feto, certo? Para você ter uma noção se o feto está adequado ou não, se ele está numa situação adequada ou não. Então, nas gestantes de baixo risco, você pode até ter essa investigação, mas não de uma maneira rotineira. Nas gestações de alto risco, que eu vou explicar quais são, aí sim está indicado você fazer um acompanhamento rotineiro. Afinal de contas, a vitalidade fetal objetiva é entender se o feto ele está no chamado sofrimento, se ele está sofrendo ou se ele está literalmente um feto viável. Ele está progredindo, ele está evoluindo na sua gestação sem grandes problemas, tá certo? O objetivo dessa avaliação é justamente acompanhar todo esse processo, tá bom? E aí o foco é justamente a gente tentar minimizar os riscos de uma gestação de alto risco. Então, a gestante, a mulher que está gestante num alto risco, ela tem que ter um pré-natal diferenciado, ela na assistência ao seu trabalho de parto requer uma atenção especializada, certo? Todo um manejo específico e cuidadoso para que haja segurança tanto para a mãe como para o feto. Então, essa avaliação ela é feita para você acompanhar a progressão do feto, certo? Entender o que está se passando com ele e indicar se vai ser um parto cesáreo, se vai ser um parto natural, quando que vai ser, se vai esperar chegar no termo, se vai interromper antes. Tudo isso vai ser levado em conta de acordo com os resultados obtidos, justamente para se chegar no momento ideal para que haja a gestação. Se o momento ideal é agora, vai ser agora. Se for daqui a 2 meses, vai ser daqui a 2 meses, certo? E para isso, basicamente, os parâmetros são clínicos e complementares e de exames de imagem. Basicamente, a avaliação da vitalidade fetal vai compreender achados de exame ultrassonográfico e achados de cardiotocografia, que eu vou explicar cada um deles mais adiante, tá bom? Não são métodos invasivos e não são métodos de diagnóstico de sofrimento fetal. São métodos complementares ao diagnóstico. São métodos que vão supor e vão lhe dar uma alta digamos assim, uma alta suspeita de sofrimento fetal, mas não necessariamente significa que esteja havendo um sofrimento fetal. Vocês vão ver que existem alterações que são encontradas em sofrimento fetal, que são encontradas em situações fisiológicas, como sono, como agitação do feto mesmo a qualquer estímulo, tá certo? Então, as alterações
ter alteração não significa que está tendo sofrimento fetal, mas é um forte indício, uma forte suspeita de que esteja havendo sofrimento fetal, tá bom? E aí, as indicações são toda e qualquer situação em que há um risco de comprometimento da oxigenação do feto. E aí nós vamos dividir nas situações maternas, fetoplacentárias e fetais. No caso das doenças maternas, nós temos várias doenças. Temos as síndromes hipertensivas, a doença hipertensiva específica da gestação, hipertensão crônica descompensada, diabetes mellitus-gestacional ou diabetes 1 tipo 2, que esteja também descompensada, tá certo? Doenças da tireoide também, maternas, que podem implicar em alterações no feto, tá bom? Cardiopatias maternas, pneumopatias, doenças do tecido conjuntivo, lúpus é a principal representante desse grupo e é uma das principais indicadoras de uma gestação de alto risco. Nefropatias, hematopatias, trombofilias e por aí vai. São várias situações em que a mãe está numa situação de gravidez de alto risco por conta dessas comorbidades, certo? Intercorrências que possam ter na gestação, então o feto teve uma restrição do seu crescimento, ou ocorreu uma situação de pós-datismo, o feto passou das 41 semanas e continua sem entrar em trabalho de parto, tá certo? Antecedentes obstétricos desfavoráveis, ela já teve histórico de abortos espontâneos, teve histórico de doenças hipertensivas, de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia e outras situações afins, certo? Alterações de volume de líquido amniótico, a própria oligodramia ou polidramia, que merecem também uma aula específica para falar delas. São indicativos de que estamos diante de uma gestação de alto risco e precisamos acompanhar de maneira mais incisiva, tá certo? Rotura prematura de membranas ovulares são outro indicativo, gemelaridade e placenta prévia. E doenças fetais, basicamente, malformações, anemias, cardiopatias, infecções, são alterações que estão ocorrendo especificamente no feto, tá bom? Tudo isso, é bom lembrar, que é uma gestação de alto risco, primeiro, porque pode significar que a mãe pode sofrer, ter sequelas ou até mesmo evoluir a óbito durante o parto. Além disso, o feto pode desenvolver malformações, o feto pode desenvolver algumas alterações irreversíveis, o feto pode estar de fato em sofrimento, ter retardo do desenvolvimento e do crescimento e até mesmo evoluir a óbito. Então, tudo isso são fatores que se levam em conta para se dizer que é uma gestação de alto risco, tanto para a mãe como para o feto, tá bom? E aí, vamos entrar nos parâmetros. O primeiro deles é a Doppler velocimetria, certo? Basicamente, a Doppler velocimetria vai se basear naquele efeito Doppler que a gente vê quando vai falar em física, daquele estudo da propagação da onda sonora. Aquele negócio de que você tem um referencial que vai captar o som, e aí, se aquele som está se aproximando desse referencial, você vai ter um parâmetro que você pode considerar, com base naquelas fórmulas físicas todas, que você considera que esse é o fluxo de ida, e o que está se afastando, o fluxo de volta ou de saída, você considera através da fórmula como um outro fluxo. Basicamente, pelo que eu estou falando, vocês já estão entendendo o que eu estou querendo analisar. A Doppler velocimetria vai estudar os vasos. Ela vai estudar, basicamente, o fluxo do vaso, de um vaso determinado que esteja se estudando, tá certo? O fluxo sanguíneo, se está tendo um fluxo aumentado, se está um fluxo reduzido, se ele está sendo pulsátil, se ele está sendo contínuo, se ele está parado e não está tendo fluxo nenhum. Tudo isso vai ser estudado na Doppler velocimetria, tá bom? E aí, você vai avaliar principalmente as artérias uterinas, a artéria umbilical, certo? Artérias do próprio feto, como a cerebral média. Você pode olhar, inclusive, outros vasos, como a aorta e outros grandes vasos que você pode estudar também no feto, tá bom? Artérias renais, ducto venoso, tá certo? São outros vasos a se estudar. Eu vou falar direitinho no Doppler pulsátil, melhor sobre os vasos principais estudados, tá bom? E aí, é muito usado em gestações com risco de insuficiência placentária. O que acontece? Lembrem da fisiopatologia da doença hipertensiva específica da gestação. A teoria mais aceita atualmente é de que há aquela questão de que existem duas invasões trofoblásticas que propiciam uma redução da resistência vascular, certo? Placentária, que possibilita um aumento do fluxo sanguíneo da mãe
para a placenta, o que propicia uma melhor oxigenação e um melhor aporte de nutrientes para a placenta, por consequência para o feto. Essa invasão trofoblástica que acontece, as duas grandes invasões, segundo a teoria, possibilitam esse aumento da resistência para provocar isso. Quando você não tem uma invasão adequada, ou até mesmo não tem, ou é uma invasão errônea, você faz com que a resistência não diminua, mantenha-se uma resistência aumentada. E com essa resistência elevada, o aporte de nutrientes para a placenta é inadequado e, ao mesmo tempo, o fluxo sanguíneo materno que está aumentado para tentar suprir a placenta, se você tem uma hipervolemia que não está tendo um escape, você tem um aumento de volume sanguíneo nos vasos, possibilitando o desenvolvimento de uma hipertensão. Então, a doença hipertensiva específica da gestação, a teoria mais aceita da invasão errônea trofoblástica, vem disso aí. Então, percebam que quando a gente estuda os vasos placentários, fetais, você pode, de certa forma, inferir que está desenvolvendo uma doença hipertensiva também. É bom lembrar que o diagnóstico não é só de exame, é um diagnóstico clínico também, tá bom? Mas aí, a Doppler velocimetria ela tem 3 modalidades e eu vou focar na principal, a mais utilizada, que é o Doppler pulsado. O Doppler pulsado, ele é um Doppler que avalia as características do pulso de determinados vasos. Cada vaso estudado vai ter uma característica um pouco que particular. Com isso, você consegue diferenciar o estudo. Eu estou estudando a cerebral média agora. Agora eu estou estudando o ducto venoso. Agora eu estou estudando a artéria uterina. Agora eu estou estudando a artéria placentária. Então, você consegue diferenciar pela morfologia do estudo da pulsação, do fluxo, tá certo? Por isso, ele é o método mais utilizado, tá bom? E aí, como o Doppler ele é fruto de uma adaptação de um estudo ultrassonográfico, obviamente, ele vai se basear no som. E aí, por isso que a gente fala que existem os sonogramas, que são os gráficos montados em cima do som captado pelo estudo do Doppler, né? E aí, com isso, você vai ter parâmetros para poder avaliar se está tendo um fluxo adequado ou não nesse vaso. E aí, os principais parâmetros utilizados são os índices, tá certo? Que eu separei aqui alguns, mas a gente não vai utilizar todos, porque o estudo que é feito na Doppler velocimetria, embora eu utilize todos, existem alguns que são mais relevantes na hora de se intervir ou não na gestante. E aí eu queria destacar aqui, aproveitando, deixa eu pegar só um lápis, o índice de pulsatilidade, tá certo? Que nada mais é do que a relação da diferença do valor encontrado na sístole menos o valor encontrado na diástole, dividido pela pulsatilidade média, que a gente vai ver no gráfico melhor o que é, vai lhe dar um parâmetro da pulsação daquele determinado vaso. Então significa que você está estudando no índice de pulsatilidade o quanto aquele vaso pulsa. Ou seja, se você parar para pensar, um vaso que tem uma pulsatilidade muito baixa, significa que ele não está tendo um fluxo tão relevante, tá certo? E a pulsatilidade basicamente vem da intensidade da sístole e a intensidade da diástole. Se você tem uma diferença muito grande, significa também que está tendo uma repercussão hemodinâmica ali, tá bom? O índice de pulsatilidade para veias não é tão utilizado, tá certo? Eu coloquei aqui mais para que vocês saibam que existe e que também é utilizado em algumas situações no estudo. A relação sístole e diástole também não é tão utilizada, mas eu coloquei para que vocês saibam que ele existe. E o índice de resistência, que aí sim, agora nós estamos vendo se esse vaso está apresentando uma resistência elevada ou não ao fluxo sanguíneo, que é a relação sístole menos diástole dividido pela sístole, tá bom? E aí, se vocês analisarem aqui comigo o gráfico, o sonograma arterial, ele tem uma discrepância relativamente importante do valor da sístole para o valor da diástole. Percebam que há uma certa diferença. E se existe essa diferença, significa que a pulsação dele é alta, não é isso? Significa que o índice de pulsatilidade é alto, há uma pulsação alta. Se a pulsação dele é alta, você tem uma forte suspeição de que aquilo ali se trata de uma artéria.
Se por acaso uma veia apresenta uma pulsatilidade elevada, significa que está tendo algo errado, um processo de congestão, um processo de resistência elevada que esteja fazendo, como é que eu posso dizer, congestão sanguínea, que faz com que a pulsação da artéria seja reverberado até chegar nele. Tá entendendo mais ou menos como funciona? Tá certo? E o sonograma venoso, se você analisar bem, você não tem uma diferença tão significativa assim, tá bom? E se você analisar, o gráfico ele é um pouco mais tortuoso, tá certo? Até por conta do fluxo venoso não ser tão forte. Então ele cede um pouco mais à resistência, tá bom? Então acaba tendo esse fluxo meio tortuoso, tá bom? Obviamente, só para vocês terem uma noção, a velocidade média ela é tirada daqui, desse valor mediano que você encontra no gráfico, tá bom? E aí eu coloquei aqui só para poder explicar de novo aquela questão de que as ondas de invasão trofoblástica estão relacionadas com a doença hipertensiva e a Doppler velocimetria, ou Doppler velocimetria, o exame da Doppler, ele consegue nos predizer que ali está se desenvolvendo uma doença hipertensiva ou justificar uma hipertensão encontrada na gestação como de causa específica da gestação e não uma hipertensão crônica, porque você tem uma evidência de que está se desenvolvendo ali uma invasão errônea trofoblástica. Lembrando mais uma vez que a doença hipertensiva específica da gestação não é um diagnóstico exclusivamente ultrassonográfico. É um diagnóstico clínico e com outros parâmetros que vai ser falado numa outra aula, tá bom? Com o avanço da gestação, você tem um aumento desse fluxo diastólico. Então, o fluxo diastólico, que antes ele começou aqui embaixo, ele vai começando a subir conforme avança, tá certo? Porque a demanda passa a ser maior, tá bom? E se não há esse acréscimo, se o fluxo diastólico não sobe, nós estamos diante novamente de uma situação errônea. E aí sim merece uma atenção especial. Tá bom? E aí quais são as indicações da Doppler velocimetria? Basicamente, ela vai avaliar a ocorrência de uma insuficiência placentária. A placenta não está conseguindo nutrir o feto da maneira adequada. Por algum motivo, que aí sim vamos investigar as causas, mas nesse caso não está tendo um aporte adequado de nutrientes e de oxigênio principalmente, tá bom? E aí agora, o que acontece? Geralmente, você tem uma doença materna associada, que vai lhe fazer pensar que seja a causa, tá bom? Geralmente ocorre a partir das 26 semanas, tá certo? E muitas vezes, quando há um acometimento de artéria uterina, se associa a questão da invasão trofoblástica inadequada, tá bom? A artéria umbilical também tem relação com ele, mas você consegue encontrar muito mais evidente na uterina do que na placentária a causa como uma invasão trofoblástica errônea. Tá bom? Tem relação com a pré-eclâmpsia que eu falei, placentação inadequada, infarto ou trombose de vasos placentários podem provocar também alterações nas artérias umbilicais, tá bom? E aí o índice de pulsatilidade vai estar elevado principalmente, tá bom? E uma outra indicação é avaliar a hemodinâmica fetal. Então agora nós queremos ver, o feto está em sofrimento fetal? Não dá para saber. Como a gente vai predizer isso? Bom, vamos lá. Existe um mecanismo de defesa do feto, basicamente de nós, mas o feto ele sente muito mais isso, ele sofre muito mais com isso, que é quando você está em uma situação de hipóxia, de uma hipoxemia, o feto ele faz um desvio da sua circulação. Então há aquela questão da circulação hiperdinâmica em que vasos de principais órgãos como o cérebro estão com um maior fluxo sanguíneo e outros vasos vão ter o fluxo reduzido, outros órgãos vão ter o fluxo reduzido para suprir essas áreas nobres. Então áreas como pulmão, rim e outros órgãos periféricos vão estar com fluxo reduzido em detrimento do fluxo aumentado no cérebro. Então, por exemplo, a artéria cerebral média vai ter seu fluxo aumentado na situação de hipoxemia aguda, de um modo a fazer o desvio do fluxo sanguíneo para o cérebro para tentar dar o pouco oxigênio e nutrientes que tem para ele, para poder manter a viabilidade fetal, tá bom? E aí, por isso que
o que a gente mais se preocupa avaliando sofrimento fetal é que o feto esteja sofrendo uma hipoxemia, tá bom? Muito relacionado à restrição de crescimento fetal e insuficiência placentária, tá bom? E aí entra aquela questão que eu falei da centralização da circulação fetal, que é o que acontece nas situações de hipoxemia. E aí a cerebral média vai ter um aumento do fluxo e redução da sua índice de pulsatilidade, tá bom? O ducto venoso, ele aumenta o volume circulante também, tá certo? Porque você está tentando ofertar mais sangue para o feto que está sofrendo. E aí aquilo que eu falei, os principais vasos estudados, a artéria umbilical, a cerebral média, ducto venoso e a veia umbilical. Todos eles, se você observar direitinho, cada um tem o seu traçado específico. Olha a artéria umbilical como é, olhe a artéria cerebral média, o ducto venoso e a veia umbilical. Eu consigo inferir quem é cada vaso que eu estou estudando com base no seu traçado. E aí, as alterações que vão ocorrer, basicamente, se você tem, por exemplo, uma redução do fluxo diastólico que estava aqui para baixo, chegando ao ponto de ficar negativo, você está tendo uma repercussão hemodinâmica ali, tá certo? Isso na artéria umbilical. Mas se você observar os outros, você tem uma discrepância nessa fase final do fluxo, certo? Nesse caso, a centralização ela está ocorrendo porque está estreitando o intervalo entre os pulsos, tá bom? Você perceba que os intervalos entre os pulsos ele está diminuindo. Já a questão da veia umbilical, você tem uma discrepância nessa questão. Veia não é para ter pulso, não é para ter muito pulso, tá certo? Então, por que que ela está tendo pulso aqui? Ainda assim, você pode encontrar uma pulsação monofásica, bifásica e ser normal? Pode, existem falsos positivos. Mas você tem que começar a se atentar para uma circulação hiperdinâmica e alterações no feto quando você encontra isso aí. Aqui foi um laudo que eu encontrei na internet, no Google Imagens mesmo, só para poder dar um exemplo para vocês de como vem descrito o exame da Doppler velocimetria. Então, exame realizado com equipamento de... estudo Doppler. Índice de resistividade. Umbilical, 0,65. Normal é menos que 0,85. Cerebral média, 86. Sendo que o normal ele considera aqui como sem incisura. Alterina sem incisura. E aí ele bota que a relação da umbilical com a cerebral média tem que ser menor ou igual a 1, que no caso aqui é 1. Tá bom? E aí o que ele está dizendo aqui é que a análise Doppler velocimétrica das artérias uterinas não mostra incisura protodiastólica, indicando boa perfusão útero-placentária com baixo risco para DEG. Ou seja, baixo risco para doença hipertensiva específica da gestação, porque está tendo uma baixa resistência ao fluxo sanguíneo placentário. A relação umbilico-cerebral está normal, mostrando o feto com boa oxigenação. Porque o vaso que vai nutrir o feto é a artéria umbilical e a cerebral média está me mostrando se está tendo ou não repercussão cerebral por sofrimento fetal. Então perceba que tem que ter uma relação entre eles, certo? De valores adequados. Tá bom? E aí o índice de pulsatilidade que ele mostra aqui de cada uma delas, só para mostrar para vocês que são os principais índices utilizados para analisar a Doppler velocimetria, tá bom? Ou seja, na questão da Doppler velocimetria, se você tem uma situação de fluxo diastólico presente e a cerebral média com valores normais, a conduta é você acompanhar cerca de 2 vezes por semana. Você tem que estar de olho. Se você tem sinais de centralização hemodinâmica, você tem que internar porque você tem que fazer uma avaliação diária. Porém, se por acaso houver a situação que eu falei da diástole reversa, que é aquele negócio do traçado que chega aqui e a diástole vem aqui, ó, isso aqui é diástole reversa, está indicado interromper a gestação. Obviamente que você vai pensar na interrupção da gestação caso a caso. Não é todo o caso que você vai pensar em interromper a gestação, tá bom? Índice de pulsatilidade maior que 1,5 no ducto venoso. Imediata, que é após o uso de corticoide, que quando tem um ducto venoso com índice de pulsatilidade entre 1,5 ou oligoâmnio. E aí, oligoâmnio ou oligohidrâmnio vai ser pensado nos protocolos específicos de tratamento de oligohidramnia, tá certo? Não necessariamente tem que interromper, mas é um indicativo,
tá bom? O segundo método é a cardiotocografia. A cardiotocografia nada mais é do que um traçado num papel gráfico, certo? Num papelzinho todo cheio de traçados gráficos, em que você vai traçar o comportamento dos batimentos cardíacos fetais no intervalo de tempo, tá certo? Ao mesmo tempo, você vai fazer um traçado do tônus uterino, das contrações uterinas, porque você tem que analisar a situação do batimento fetal conforme hajam contrações ou não, porque pode haver alteração do traçado do batimento cardíaco fetal por conta de uma contração efetiva, por exemplo. Tá bom? Então, a cardiotocografia vai analisar o tônus uterino e o traçado dos batimentos cardíacos fetais no intervalo de tempo que normalmente se convenciona 10 ou 20 minutos, depende do serviço, depende da situação clínica indicada. Tá bom? E aí, ele vai ter esse batimento cardíaco fetal, as alterações no seu traçado como parâmetros para se pensar em um sofrimento fetal. Tá bom? É um método simples, não é invasivo. A imagem do início da aula estava mostrando uma gestante que estava sendo submetida a uma cardiotocografia, que você vai colocar um transdutor na região do fundo uterino para poder avaliar a pulsação, ou o tônus uterino, no intervalo de tempo, o comportamento desse tônus. E o outro transdutor você vai colocar na região onde se faria a ausculta cardíaca fetal, para justamente monitorar o batimento cardíaco fetal. Tá bom? Você pode fazer intraparto para avaliar o comportamento do feto, se ele durante o processo do trabalho de parto está entrando em sofrimento fetal ou não. Em repouso, que é o mais utilizado, ou estimulado. E eu vou explicar a indicação do estimulado, que é bem específica. Não é todo momento que se faz estimulado, mas o de repouso sim. Tá bom? E aí ele é relevante quando o feto tem maturidade cardíaca e neurológica. Por que isso? Porque significa que ele, com a maturidade neurológica, tem controle do processo de oxigenação. E ao mesmo tempo controle, certa forma, controle autonômico das alterações de frequência cardíaca. Não se esqueçam que, embora o coração tenha um marcapasso próprio, ele é submetido a alterações simpáticas ou parasimpáticas. E quando o feto tem déficit neurológico ou tem alguma alteração neurológica que tem alteração do sistema nervoso autônomo, ele não consegue fazer uma bradicardia ou uma taquicardia em resposta a algum estímulo. E isso é preocupante, tá certo? Você pensa em estudar a cardiotocografia do feto quando há maturidade neurológica que você afastou uma possibilidade de que aquele traçado esteja alterado por uma alteração autonômica. Então ali não está lhe dizendo que o feto está em sofrimento fetal necessariamente. Ali está lhe dizendo que ele está tendo uma alteração cardíaca por uma alteração neurológica. Tá bom? Em repouso, eu vou estudar e classificar principalmente as desacelerações. Eu vou explicar mais à frente o que são desacelerações, porque são 4 parâmetros que a gente estuda na cardiotocografia, que é a linha de base, variação ou variabilidade, acelerações e desacelerações. As desacelerações são o que a gente bate o olho para estudar no traçado cardiotocográfico, para dizer se o feto está ou não em sofrimento fetal. Tá bom? Quando existe uma queda na frequência cardíaca fetal em prematuros, é muito comum, mas não, é comum nos prematuros por conta daquilo que eu falei do sistema nervoso autônomo. Quando você não consegue ter um controle adequado simpático ou parasimpático, você pode ter uma alteração cardíaca fetal. Então é esperado. O que não é esperado é quando há maturidade neurológica, tá bom? E as desacelerações, que também se associam às contrações de Braxton Hicks, que vocês viram na aula de parto, na contratilidade uterina, que são aquelas contrações efetivas que ocorrem, não são contínuas, são rítmicas, são efetivas e tendem a fazer a expulsão do feto no trabalho de parto. Tá bom? Vamos lá. Então, quais são os parâmetros que eu estudo na cardiotocografia? São 4. O primeiro é a linha de base. Quem é a linha de base? A linha de base é, digamos assim, quando você vai estudar o traçado cardiotocográfico, é quem vai lhe dizer a média da frequência cardíaca fetal. Então, a frequência cardíaca fetal está mais ou menos em 130 batimentos por minuto. Essa é a linha de base. Eu vou mostrar como é que a gente enxerga no exame, tá bom? Mas é como se a maior parte do traçado estivesse em cima de uma determinada região, certo?
é a mesma coisa que a média dos valores da frequência cardíaca em 10 minutos. Tá bom? Excluindo-se variação, aceleração e desaceleração, que são os outros parâmetros. O normal depende da referência que você estude. Existem referências como o Zugaib, que fala que o normal é entre 100 e 160. Outras referências, como outros artigos, o Rezende, em algumas situações, ele coloca também que o normal é entre 110 e 160. Tá bom? Vamos colocar, eu coloquei aqui 110 e 160, já que é um intervalo um pouco menor para não abranger tanto. Mas, em média, é isso aí. Alguns consideram 100 a 160, outros 110 a 160. O normal da linha de base, tá bom? Quando você está acima de 160, você está diante de um ataque cardíaco fetal. O que pode explicar uma hipóxia fetal crônica, uma infecção ovular, uma hipertermia materna, em que o acréscimo de 1 grau Celsius da mãe implica no aumento de 10 batimentos cardíacos fetais no total da frequência, tá bom? Ou uso de drogas ou excesso de atividade fetal. O feto hiperativo tende a ter um aumento da frequência cardíaca fetal. E se ele permanece ativo por muito tempo, obviamente que a linha de base vai tender a subir e ficar acima de 160. Já a bradicardia, quando está abaixo de 110, é comum no pós-datismo, uso de drogas beta-bloqueadoras ou bloqueio atrioventricular fetal, que é uma situação específica do feto, uma arritmia fetal. Tá bom? Então aqui nós estamos com a cardiotocografia. Aqui eu estou estudando o tônus uterino, tá bom? Só para vocês saberem. E aqui, antes de eu falar da frequência cardíaca fetal, nós estamos diante de um útero que não está com, ele está com tônus adequado, ele não está tendo contração. Talvez isso aqui possa considerar uma contração, esse aumentozinho, certo? Mas são contrações esparsas. É aquele negócio, quando a gente fala em contratilidade uterina, a gente fala que durante todo o processo de gestação, o útero não está inativo, ele está ativo. Só que existem focos de contração que não se propagam por conta do bloqueio da progesterona, que durante o processo de gestação normal não tem contratilidade efetiva, são locais só que estão contraindo específicos. São esses acréscimos isolados aqui que você encontra no traçado do tônus uterino, tá bom? Então aqui é a parte do tônus e aqui é a frequência cardíaca fetal. Vejam que o intervalo aqui, obviamente, não vão ser 20 minutos nem 10 minutos. Mas aqui é um intervalo razoável em que eu vou poder lhe dizer como é que está essa linha de base. Quem é a linha de base? Geralmente a gente pega o papel e dobra e coloca em cima de onde está tendo a maior, digamos assim, parte do traçado, onde ele está. Vejam que eu tracei uma linha em cima da maior parte de onde está o traçado. Isso aqui vai me dizer que a frequência cardíaca fetal está mais ou menos em 140. Então perceba que a frequência cardíaca fetal média é 140 por conta da linha de base. Então a linha de base, 140 BPM. É a média da frequência cardíaca fetal. Veja que a frequência chegou a 160, chegou a 130, nesse caso, oscilou entre 160 e 130, mas a média foi 140. Essa é a linha de base. Me diz a média da frequência cardíaca do feto, tá bom? Em repouso, ainda, eu posso estudar também, naquele traçado ali, a variabilidade. O que é a variabilidade? Significa, por exemplo, que o traçado que a gente estava vendo não tinha tanta variação assim. Perceba que ele era quase que homogêneo, não tinha tanta variação de uma frequência cardíaca baixa para uma alta. Ficou ali entre 130, que eu falei, 160, tendo uma média de 140. Variou pouco. Mas existem situações em que ele varia muito. Então, às vezes, ele varia de 100 para 180, com a média de 140, mas ele varia muito. E aí, inclusive, não dá nem para a gente dizer que a média é exatamente 140. Depende da questão da linha de base, mas a variação é de acordo com aquela oscilação. É como se fossem as amplitudes da onda, digamos assim. Tá bom? E aí, quando a onda ela está assim, perceba, ó, que ela não variou muito. Agora, se ela está aqui assim, perceba que é uma variação maior. E se ela está assim, ela está variando quase nada, tá certo? E aí, as situações em que você tem um aumento da variabilidade, uma hipoxemia aguda, mas também
movimentação do feto. É aquilo que eu falei. O feto se movimenta tanto ali, ele está se movimentando, e aumentou a frequência cardíaca. Então ele está com a variabilidade elevada. Já a redução, que é esse aqui de baixo, pode ocorrer por hipóxia, uso de drogas, prematuridade e sono fisiológico. Eu queria destacar aqui porque quando a gente for estudar a cardiotocografia estimulada, por estímulo, é justamente feita para quando você encontrar uma redução da variabilidade, você diferenciar uma situação de hipóxia de uma situação de sono fisiológico. O feto pode estar dormindo, tá bom? E aí quando você acorda ele começa a oscilar um pouco mais a frequência cardíaca fetal, tá bom? O padrão sinusoidal eu não vou entrar em detalhes aqui porque ele é uma situação específica que não é tão encontrada porque são gestantes aloimunizadas, tá bom? Que é uma situação bem à parte, então eu preferi não colocar aqui, porque não é o grosso que vocês vão ver no dia a dia. É uma situação específica de doenças específicas, tá bom? Novamente, o mesmo exame cardiotocográfico que a gente viu no primeiro, para a gente ver a variabilidade. Vejam que aqui você tem uma variaçãozinha, aqui você tem uma variaçãozinha, aqui você tem uma variaçãozinha. É normal haverem essas variações no feto acordado? É. Ele pode estar ali de boa na dele e daqui a pouco querer se movimentar para lá e para cá. E aí, opa, teve uma variação. Aí ele volta ao seu estado normal. Como pode também ele ficar um tempo dormindo e ficar aquele traçado que eu falei. Quando eu acordar, ele começar a se mexer e aí alterar. Tá certo? Variabilidade é você olhar alteração no comportamento da onda, basicamente. Tá bom? As acelerações, elas são pouco estudadas. Mas basicamente é aquele acréscimo que você tem na onda, é quando a onda sobe demais, certo? Não são muito estudadas, por isso eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas é para vocês saberem que é um parâmetro utilizado para se estudar a cardiotocografia de repouso. Ela pode ser transitória, quando a onda está aqui, ela sobe, mas volta ao normal. E aí se você perceber que durou entre 15 segundos e 2 minutos, considera-se transitória. E geralmente atinge-se esse pico aqui com 30 segundos e o acréscimo é de mais 15 BPM, tá certo? Em média, tá bom? Se você tem um aumento disso aqui com mais de 10 minutos, você já tem uma mudança da linha de base. Olha aquilo que eu falei, a linha de base estava em 130, mas você tem uma variação tão grande que muitas vezes, a variação, ó, você está aqui, você tem uma aceleração que se prolonga por mais de 10 minutos, isso aqui não é uma aceleração, isso aqui é uma mudança da linha de base. A linha de base que estava em 120 agora foi para 150. Tá entendendo o que está acontecendo? A aceleração, ela está aqui, ela sobe, mas ela desce. Isso é acelerar. Isso aqui que aconteceu aqui em cima é a mudança da linha de base, tá bom? Por isso que a gente tem que ter esse parâmetro. Até 10 minutos é aceitável haver uma aceleração. Acima de 10 minutos, você tem que ficar atento e pensar fortemente numa mudança de linha de base, tá bom? Já as desacelerações, aí sim, é o principal elemento estudado na cardiotocografia e é o que eu quero que vocês saiam aprendendo aqui, principalmente da cardiotocografia, certo? Elas podem ser precoce, tardia ou variável. Você, para estudar uma desaceleração, você precisa do traçado do tônus uterino para comparar o momento da desaceleração com o momento do útero. Se está havendo uma contração uterina, houve uma contração, e aqui no traçado você teve uma desaceleração, houve uma correlação. Quando é ao mesmo tempo, ou imediatamente ao mesmo tempo, ou imediatamente após, você considera ela como precoce. Mas se por acaso eu tive aqui a contração e o traçado teve aqui, depois é que teve a desaceleração, eu considero aqui como uma desaceleração tardia. Tá bom? Geralmente se relaciona com as contrações uterinas. O período antes do parto não costuma ter desaceleração, exceto naquelas contrações isoladas de Braxton Hicks, tá certo? São contrações efetivas, mas como são esporádicas, você não vai ter tão comum assim, nem vai encontrar direito as contrações de Braxton Hicks. Quando entra em trabalho de parto, você começa a enxergar o traçado do tônus uterino apresentando as contrações de Braxton Hicks,
porque já estão mais frequentes, porque a paciente está entrando em trabalho de parto. E quando você se relaciona durante o período do parto a contração uterina com a desaceleração, sendo no mesmo momento, tá ok, é normal, é esperado. O que você não pode é ter muito retardado ou muito antes, tá certo? Porque pode ser que não esteja uma correlação exata com essa contração uterina. E aí você tem que ficar atento e se preocupar, tá bom? Prolongada é quando você tem uma redução de amplitude mais do que 15, é esperado que reduza até 15, quando é mais do que 15, entre 2 e 10 minutos com retorno à linha de base. Se não retorna à linha de base depois de 10 minutos, você teve uma mudança de linha de base também, só que agora para menos, tá bom? Então lá vamos nós para outro traçado cardiotocográfico, em que eu estou relacionando, uma contração uterina com uma desaceleração. Houve uma redução, e aí vamos estimar aqui entre 120 e 180, aqui deve ser 150 mais ou menos, então a linha de base estava em média 150, e ela caiu de 150 para meados de 120. Foi uma queda de 30 batimentos cardíacos por minuto, tá certo? Mas ela foi concomitante à contração uterina e logo depois retornou à linha de base. Significa que é uma contração normal, tá bom? É uma contração, ou é uma desaceleração normal esperada de se encontrar. Eu posso considerar isso aqui tardio? Eu não consideraria exatamente tardio, porque ela tem uma certa relação. Se você continuar o traçado, houve uma contração e de novo teve a desaceleração, tá normal, não tá tardio. O problema de estar tardio é você ter a contração aqui, estar aqui e depois ter a contração. Muito depois. Tá bom? Isso é o que é preocupante. Porque significa que não necessariamente tem uma correlação. E aí é que a gente tem que ficar atento. Tá bom? Aqui uma outra cardiotocografia e dessa vez eu estou colocando aqui os 4 elementos para a gente analisar. A linha de base, novamente, eu vou traçar uma linha média em cima do nosso traçado. E aí, olhando aqui, eu diria que está em 130, mais ou menos, a linha de base. Tá bom? A linha de base está em média 130 BPM. Certo? Variabilidade, vamos lá. Está tendo muita variabilidade, pouca variabilidade, não teve variabilidade. Como é que tá? Tem variabilidade. Se você analisar aqui, ó, teve um certo aumentozinho. Aliás, isso aqui tudo eu posso considerar um. Aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. São variações da frequência cardíaca, tá bom? A aceleração, eu posso considerar isso aqui uma aceleração? Sim, isso aqui são acelerações. Desaceleração, nem teve contração uterina. E se você observar, não teve uma desaceleração tão relevante assim. Pouquíssimo, tá bom? Então nem teve desaceleração exatamente. Se por acaso eu tivesse nesse traçado uma contração e uma desaceleração, é normal, é esperado que isso aconteça, tá bom? Por repercussões hemodinâmicas no feto por conta secundária a essa contração uterina, certo? É só isso que acontece para fazer essa desaceleração, é fisiológica. O que eu não espero é que esse traçado sem contração uterina me apareça com uma desaceleração grande aqui. Aí alguma coisa está errada, tá bom? Beleza. A cardiotocografia de repouso, como é que eu vou interpretar? Eu estou falando tudo isso, mas para que serve? Como é que eu vou classificar? Pense, pessoal, que todo método eu preciso classificar. A Doppler velocimetria, eu tive parâmetros, índices, para estudar. Obviamente, os índices a gente não vai calcular, porque a gente não é radiologista para manusear o ultrassom. Se você é radiologista, aí sim você precisa calcular. Por isso eu deixei a fórmula no slide, para que você que precisa, o radiologista, ou você que esteja interessado em manipular o ultrassom e precise fazer o cálculo, saiba quais são os cálculos feitos, tá bom? Mas na cardiotocografia eu vou atribuir pontos a cada um dos elementos que eu encontrar normal. Olha o que eu estou dizendo. Eu encontrei normal, eu dou um ponto. Linha de base, um ponto, se estiver dentro do intervalo normal. Variabilidade, se estiver no intervalo normal, também um ponto. Aceleração transitória, se eu encontro uma aceleração transitória, eu dou 2 pontos. E se eu não encontro nenhuma desaceleração, se não for no trabalho de parto, olha o que eu estou dizendo,
antes, no período anteparto, no período da gestação, ao longo dela, se eu não encontrar nenhuma desaceleração, 1 ponto também. Ou seja, o feto que ganha 4 ou 5 pontos, ele é considerado ativo e é tido como um resultado normal. Vamos lá. Se por acaso o feto não, ele tem uma aceleração ou uma desaceleração por causa de uma contração que teve, ele vai perder esse ponto aqui. Mas ao mesmo tempo, ele está ainda no intervalo de normal. O problema é quando você perde um ponto aqui e outro ponto aqui, por exemplo. Aí agora nós estamos diante de uma situação suspeita. O feto ele pode estar hipoativo. Ou melhor, ele está hipoativo, mas é um caso suspeito de sofrimento fetal. Certo? Tudo bem que todos vão ser suspeitos, nada é confirmatório. Mas eu estou suspeitando que é algo patológico, que pode ser fisiológico por conta do sono, ele pode estar dormindo. Ou ele mesmo pode não estar afim de querer se mexer, de não querer fazer nada e ficar na dele lá, tá bom? Então por isso que é suspeito e você tem que reavaliar. Se por acaso eu perco mais um ponto aqui, ou seja lá qual seja, e fico de 0 a 1, o feto está inativo. E aí sim é anormal, aí sim a preocupação é muito maior, porque significa que ele não está em nenhuma hipótese ativo. Alguma coisa está errada. E aí eu preciso lançar mão de outro método, como o acelerado. Por que o método é acelerado? Porque eu vou estimular o feto a aumentar sua frequência cardíaca, a ter alterações de variabilidade, desacelerações e tudo mais, de propósito, para justamente saber se ele, quando estimulado, volta à situação de traçado normal ou permanece inativo. Porque se ele voltar, significa que ele estava dormindo ou ele mesmo que não queria fazer nada. Mas se, por acaso, mantiver-se inativo, ele está em sofrimento fetal, pode inclusive estar em uma situação grave. Tá bom? Então, basicamente, o acelerado, eu vou tirar ele do sono para o estado de vigília, para diferenciar sono fisiológico de hipoxemia. E aí é uma complementação, ou seja, eu só vou utilizar quando eu encontrar resultados anormais ou até mesmo suspeitos na cardiotocografia de repouso, tá bom? E aí os estímulos podem ser mecânicos, eu posso fazer movimento na barriga para tentar acordar o feto mesmo, como podem ser sonoros ou vibroacústico, sônico, que é o mais utilizado. O teste sônico, ele, quando é considerado um feto ativo, quando você aumenta em mais de 20 BPM, certo? Por mais de 180 segundos, com alguma alteração transitória logo após, que seria aquela alteração bifásica que eu falei lá atrás. Se não, é considerada monofásica. Mas é uma alteração esperada quando você estimula. O feto que está pouco reativo, você tem uma amplitude menor de 20 e dura cerca de, ou amplitude que é maior, mas dura cerca de 3 minutos. Quando for mais de 3 minutos, é ativo. Até 3 minutos, hiporreativo. Quando você não tem resposta nenhuma, ele está não reativo. Tá certo? Gravíssima situação. É um forte indicativo de sofrimento fetal. É conclusivo de diagnóstico de sofrimento fetal? Não. Quem é que me diz com certeza que o feto teve sofrimento fetal na gestação? Acidose fetal. Eu vou dosar o sangue e vou ver que ele está com acidose. Aí eu posso dizer que esse é o padrão ouro para me dizer ele estava com hipoxemia, desenvolveu uma acidose. Esse é o padrão ouro, tá bom? Então nós vamos para a cardiotocografia com estímulo sonoro. Esse ESzinho aqui é estímulo sonoro. O feto estava hipoativo, olha, não tinha uma redução de variabilidade, pouquíssimas acelerações e desacelerações, bem raras, e a linha de base manteve-se a mesma. Quando eu fiz o estímulo sonoro, o feto passou a ter uma variabilidade maior, teve uma mudançazinha leve de linha de base, ainda que mantenha a linha de base, mas ele teve uma variação, certo? Teve uma variabilidade, teve umas acelerações e desacelerações um pouco maiores, significa que o feto estava hipoativo e passou a estar ativo ao estímulo, ao ES, que é o estímulo sonoro. Já se antes ele estava hipoativo e depois manteve-se hipoativo, é um feto que estava hipoativo e manteve-se hipoativo ao ES, que é a situação grave. Eu acabei de diferenciar um feto que estava num sono fisiológico para um possível estado de hipoxemia. Tá bom? Obviamente tudo isso é suspeito. Nada disso é conclusivo.
mas a suspeição é elevadíssima. Tá bom? E aí, por último, nós temos o perfil biofísico fetal. Qual é o objetivo dele? É avaliar o feto na sua morfologia. Eu quero ver a estrutura do feto, eu quero ver o feto se movimentando, eu quero ver o feto ativo mesmo. Como é que eu posso dizer que alguém está ativo, se movimenta? Como é que eu digo que alguém está vivo, está respirando, está tendo movimentação, certo? Esse é o estudo do perfil biofísico fetal. Além disso, eu vou estudar também a quantidade de líquido amniótico, o volume, que também é um marcador de sofrimento fetal, as alterações dele. Tá bom? Basicamente, todas essas atividades me mostram que ele está tendo um sistema nervoso central funcionante, que me garante, ou melhor, que me dá uma forte suspeita de que ele está tendo uma oxigenação adequada. Tá bom? Preciso do cardiotocógrafo e preciso do ultrassom. Tá bom? Quando a cardiotocografia está normal, mas eu ainda estou suspeitando de que ele tem uma oligodramia, um baixo volume de líquido amniótico, eu parto para o PBF. Quando eu estou com cardiotocógrafo com achados suspeitos ou anormais, eu vou utilizar o perfil biofísico fetal para reduzir os falsos positivos, que são elevadíssimos. Cerca de 40%, se eu não me engano, são diagnosticados com sofrimento fetal com base em alterações de cardiotocografia, que foi colocada como anormal, quando na verdade não era, quando você fez o PBF. Tá bom? E aí, quem é que eu estudo no perfil biofísico fetal? A atividade biofísica, o tônus fetal, movimentos corporais, respiratórios e a cardiotocografia de repouso, focando na aceleração transitória. Tá bom? Eu coloquei essa tabelinha aqui, que foi encontrada no Zugaib. Se vocês abrirem o Zugaib, vai ter essa tabelinha. Eu coloquei porque eu achei interessante para correlacionar o início de desenvolvimento de cada um desses elementos com a idade gestacional. Perceba que na ordem, o tônus é o primeiro a se desenvolver, depois vem os movimentos corporais fetais, depois vem os movimentos respiratórios e, por último, a aceleração transitória na cardiotocografia de repouso. Aqui são as áreas de controle, que é só mais por curiosidade e mostrar para vocês o tempo de início de visualização dessas variáveis. E aí eu vou dividir em marcadores agudos ou crônicos, ou seja, são marcadores que me dizem que o feto pode estar em sofrimento fetal agudo, com hipoxemia aguda, e um marcador crônico que me mostra que ele já vem há um tempo se arrastando com isso aí. Agudo, frequência cardíaca fetal, que se vê na cardiotocografia de repouso. Movimentos respiratórios, movimentos corporais e tônus, que eu vejo no próprio ultrassom dinâmico. E crônico, o líquido amniótico, que basicamente eu tenho como parâmetro o índice de líquido amniótico. Tá bom? A frequência cardíaca fetal é considerada normal e ativa se há pelo menos uma aceleração em 10 minutos. Tá bom? E aí eu considero ele reativo a estímulo se for um aumento da linha de base em 20 bpm por 2 minutos. Ou melhor, se há um acréscimo da linha de do traçado em 20 batimentos por 2 minutos. Um outro marcador são os movimentos respiratórios fetais. E aí é importante lembrar o seguinte: o feto dentro da barriga, do útero, ele não respira, ele não ventila, melhor dizendo, ele não ventila. Por que ele não ventila? A pressão intrapulmonar, intraveolar, é negativa ou é positiva. Então, quando você tem o rebaixamento do diafragma, você não tem uma expansão do pulmão, você tem uma contração. Então, o que seria a inspiração que faria o pulmão encher, na verdade, a inspiração faz o pulmão retrair. E a expiração, que é o retorno do diafragma, em vez de fazer o pulmão que está cheio esvaziar, o pulmão que está retraído vai expandir. Então, a inspiração ele retrai e a expiração ele expande. Esse é o movimento paradoxal que é esperado encontrar num feto, tá bom? E é o que a gente estuda também no perfil biofísico. Geralmente é um episódio que dura 30 segundos, que na situação de hipóxia, hipoglicemia ou infecção ovular está ausente e está exacerbado quando a gestante ingere cafeína ou em hiperglicemia. Tá bom? Os movimentos corporais, e aí eu vou classificar eles como simples se eu só ver o membro se movimentar, flexão e extensão. Rotação, quando eu vejo o tronco se movimentar, geralmente ele se movimenta para um lado e para o outro, por isso a rotação. Estiramento, quando você tem movimentos coordenados, quando não é só flexão e extensão, quando o feto ele começa
a fazer isso, ou mexer com o cordão umbilical, por aí vai. E os movimentos respiratórios, que também são considerados movimentos corporais fetais. Tá bom? Pode ser inibido com sono, tabagismo, hipóxia ou sedativos, e pode ser estimulados pela estimulação sônica que eu falei do cardiotocografia ou por contrações uterinas. Vocês vão ver que quando o feto entra, quando a gestante entra em trabalho de parto, se você ficar fazendo o estudo da dinâmica uterina e fazendo a palpação uterina, você vai perceber um aumento do movimento fetal. Você vai ver que ele vai começar a chutar, ele vai começar a se bater, ele vai começar a se movimentar mais, porque o útero está contraindo, está meio que estimulando ele a se mexer, tá bom? E de certa forma é esperado que ele se mexa, porque durante o trabalho de parto, as contrações uterinas, elas têm o objetivo de preparar e ajeitar o feto para ele sair. E ele está se movimentando também para tentar se ajeitar e se adequar ali dentro, tá bom? Então, pode haver estímulo ao movimento por contração uterina, e o sono pode fazer ele ficar com o movimento reduzido. E a hipóxia também, obviamente. E o tônus fetal, por último, ele é o primeiro a surgir e é o último a desaparecer. Mas não é uma análise direta. Tônus, eu vou quantificar o tônus. Não, eu vou avaliar o tônus pelos movimentos corporais. Certo? Mãos, pálpebras ou até mesmo sucção. Certo? E aí eu posso ver a flexão ou um movimento que eu considerar satisfatório na análise do ultrassom. Tá bom? E o único marcador crônico, que é o índice, o volume de líquido amniótico, ele é estudado principalmente pelo índice de líquido amniótico, o ILA, que ele, basicamente, no ultrassom, eu vou dividir o abdômen em 4 quadrantes e vou estudar o maior bolsão amniótico, ou eu vou estudar os bolsões de líquido amniótico nos quadrantes e tirar uma estimativa, uma média, tá bom? O maior bolsão, que é aquele que eu só vou usar um, é normal se for maior ou igual a 2 centímetros. Já o ILA, que eu vou fazer uma média com todos eles, aí sim o normal é maior que 5 centímetros. Menos que isso, estamos em um estado de oligodramia, basicamente. Tá bom? E aí vamos lá. Como é que eu interpreto isso aí? Movimentos corporais, movimentos respiratórios, índice de líquido amniótico, tônus fetal e frequência cardíaca fetal. Para cada um deles, eu vou atribuir ou 2 pontos se estiver presente, ou 0 se não estiver presente ou se estiver alterado. Ou seja, ou é 2 ou é 0. Ou seja, as pontuações 5 itens vai de 0 a 10, só que intervalos de números pares. Então 0, 2, 4, 6, 8 e 10. São as pontuações possíveis para o perfil biofísico fetal. Tá bom? Se na pontuação for menor do que 6 pontos, requer uma intervenção, que muitas vezes é a interrupção da gestação. Tá certo? Eu trouxe aqui novamente um laudo de um ultrassom com a realização de um PBF. Eu encontrei no Google Imagens também, fui pesquisando e peguei um exemplo aleatório só para mostrar para vocês. Tá certo? Não fui eu que tirei foto, não fui eu que peguei, eu peguei do Google mesmo. O PBF, vejam que eu vou analisar os 5 elementos. E aí, olha a nota que ele está dando. Primeiro, cardiotocografia basal vai ser feita, então ele ainda não deu a pontuação da frequência cardíaca fetal. Mas os movimentos respiratórios, pelo menos uma salva de 30 segundos durante o período. É normal, nota 2. Vou botar aqui. Tônus fetal. O feto apresentou pelo menos um episódio de extensão rápida com retorno, flexão ou abertura ou fechamento de mão-boca durante o período. Normal, nota 2. Movimentos fetais. O feto apresentou pelo menos 3 movimentos do corpo ou membro durante o período. Nota 2 também, normal. Líquido amniótico, o ILA, 69 milímetros. Tem outras unidades de medida, mas também está dentro do intervalo considerável. Normal, tá bom? Nota 2. Mais 2, nota 8, nós temos aqui. Se a cardiotocografia tivesse normal, botava mais 2, dava 10, tá bom? E aí, como a gente interpreta? Se a pontuação for 8 ou 10 e o ILA estiver normal, você tem um baixo risco para hipoxemia e a conduta é conservadora. Mantém, não precisa fazer nada. Se o ILA for 8, ou se a pontuação do PBF for 8 e o ILA for menor do que 5 centímetros, você está diante de uma oligohidramnia, você tem um baixo risco de hipoxemia aguda,
mas pode ter uma hipoxemia crônica. Ele pode não estar agudamente sofrendo, mas com o tempo, aos poucos, ele pode ter uma hipoxemia. Então, desenvolver uma hipoxemia de maneira crônica. E aí vem o tratamento específico da oligodramia, tá bom? Que merece uma aula específica que nós abordaremos depois. Se a pontuação for 6 de 10 e o ILA estiver normal, provavelmente você está diante de uma hipoxemia aguda e não de uma hipoxemia crônica, certo? Olha o que eu falei, aqueles 4 elementos são marcadores agudos e o ILA é o marcador crônico. Então, quando você tem uma alteração dos outros 4, você está diante de uma alteração aguda. Mas quando você tem uma alteração do ILA, é uma alteração crônica, uma hipoxemia crônica. Por isso que todos aqui que o ILA está normal, você tem baixo risco de hipoxemia crônica. Aqui hipoxemia porque o outro está normal e aqui porque o outro. Agora, quando o ILA está diminuído, está em oligodramia, provavelmente você tem uma hipoxemia crônica. Agora, quando os outros 4 estão normais, você não tem um risco de hipoxemia aguda. Aqui, aqui. Mas quando ele está reduzido, os outros 4, você pode ter sim uma hipoxemia aguda. Tá vendo? Então, se os outros 4, a pontuação está 8, baixo risco de hipoxemia aguda. ILA normal, baixo risco de hipoxemia crônica. Então, não tem risco nenhum de hipoxemia. Ou melhor, baixíssimo risco, perdão. Se a pontuação está 8, mas o ILA tá normal, o ILA também está diminuído, você tem possivelmente uma alteração crônica, uma hipoxemia crônica e não aguda, porque os outros são normais. Se os outros se alteram e o ILA está normal, é uma hipoxemia aguda e não crônica. Se os outros se alteram e o ILA também, você pode ter tanto aguda como crônica. E se a pontuação está baixíssima, 4, 2 ou 0, você considera uma hipoxemia crônica se o ILA estiver baixo. E aí requer uma resolução de acordo com a viabilidade, depende do tempo de gestação, certo? Você vai considerar nos dois de baixo aqui, resolução da gestação, interromper a gestação. Se você tiver risco de hipoxemia aguda e crônica, ao mesmo tempo. Se não tem risco nenhum, é conservador. Se o risco é de ser aguda e não crônica, você intervém na oligodramia. Se o risco é crônico e não aguda, intervém na oligodramia. Se o risco é de aguda e não de crônica, aí você reavalia e se mantiver quadro agudo, interrompe. Obviamente, a interrupção da gestação é individualizada. Você não vai considerar para todo mundo interromper a gestação, tá bom? Então é isso, galera. Basicamente, essa foi a aula de hoje. É um pouquinho grande porque ela fala em detalhes como que funciona a avaliação da vitalidade fetal. E o objetivo, como a gente viu, é ver se o feto está bem ou não. Ou se ele está em sofrimento, se ele está em hipoxemia. Tá certo? Tudo isso você tem que levar em conta para estudar. Tanto se o feto está bem ou não, e se está havendo alteração de fluxo, se você está tendo resistência no fluxo sanguíneo, se você está tendo uma alteração cardíaca, se você está tendo uma repercussão neurológica, motora no feto. Tá bom? Então é isso, basicamente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fui!